Lula Molusco odeia o emprego dele. Isso aqui nunca foi segredo, né? Ele odeia atender clientes, odeia trabalhar com Bob Esponja, odeia o salário baixo, odeia praticamente tudo que envolve o Siri Cascudo, pra falar a verdade. Mas existe uma pergunta que ninguém faz direito. Se ele odeia tanto, por que ele ainda está lá? Porque diferente do que muita gente pensa, o Lula Molusco já tentou sair várias vezes. Em O Grande Fracassado Cor-de-Rosa, ele pede demissão quando Patrick é contratado. Ele parece estar genuinamente satisfeito em ir embora. Só que no final ele volta, não porque foi obrigado, mas porque não tinha achado nada melhor pra fazer. No episódio, Nas Botas do Chefe, ele pede demissão quando a Pérola transforma um restaurante em um negócio muito bizarro, mas depois que tudo volta ao normal por controle do Sr. Sirigueijo, ele está lá de novo. Em A Torre Cascuda, ele abandona o cargo depois que se irrita com as demandas do Sr. Sirigueijo para virar um hóspede do hotel, mas quando o hotel volta a ser restaurante, ele retorna. E quando ele realmente consegue outro emprego, por exemplo, no episódio em que ele consegue emprego no balde de lixo, parece que tudo vai dar certo, tem um recomeço ali, mas não dura muito tempo e ele retorna pro Siri Cascudo. Outro exemplo aqui, no episódio O Negócio é Teatro, ele pede demissão porque acredita que sua peça será produzida, mas infelizmente acontece uma série de coisas e no final a peça dele não é produzida. Então ele simplesmente reassume o caixa depois de tudo isso, com a maior calma do mundo. E talvez o exemplo mais famoso esteja no episódio Dá pra Economizar uma Moeda, porque ali ele não só pede demissão, ele tenta sobreviver mesmo fora do restaurante, diferente dos outros exemplos que nós demos. Porém, o resultado acaba dando no mesmo, né? Porque ele fracassa completamente, não consegue emprego, fica sem casa, começa a depender do Bob Esponja, e isso mostra uma coisa importante pra gente, porque toda vez que o Lula Molusco sai, acontece uma de duas coisas: ou ele não encontra outro emprego para se sustentar, ou ele acredita que sua carreira artística finalmente decolaria, e nenhuma das duas opções acontece. Mas aqui vem um detalhe que muda tudo. Ele só foi demitido realmente uma única vez. No episódio Lula em Greve, ele e o Bob Esponja são demitidos por organizarem uma greve. Mas bem, como o Sr. Sirigueijo não conseguia ninguém, no final das contas, depois de todo o caos, ele afirma que os dois iriam trabalhar para ele para sempre. Durante anos, muita gente achou que esse era o motivo dele nunca ter saído do Siri Cascudo. Eles estariam presos contratualmente. Só que isso cai por terra quando nós lembramos de duas coisas. Primeiro, o Lula Molusco continua pedindo demissão e tentando sair do seu emprego várias vezes depois desse acontecimento. E segundo, no episódio Bob Esponja Você Está Despedido, o Sr. Sirigueijo demite o Bob Esponja sem hesitar. Ou seja, não existe contrato vitalício ali. Não tem nada amarrando os dois naquele emprego. Então a pergunta volta com ainda mais força. Por que o Lula Molusco não consegue se manter fora do Siri Cascudo? E a resposta começa a aparecer quando a gente olha para um detalhe quase invisível. Ele não sabe fazer outra coisa. No episódio Adeus Hambúrguer de Siri, ele diz algo muito revelador sobre si mesmo. 17 anos como caixa não são o bastante. Essa frase foi uma piada na hora, parece piada, mas é quase uma confissão. Ele passou quase 2 décadas fazendo a mesma coisa. Ele não construiu um currículo extra, não expandiu habilidades, não criou contatos fora daquele ambiente. Ele só sabe atender num caixa. E muito mal pra falar a verdade também, né? Uma empatia que olha que coisa linda. Enquanto isso, do outro lado, quando o Bob Esponja é demitido, ele recebe várias ofertas de emprego imediatamente. Por quê? Porque ele tem todo um currículo, ele sabe trabalhar no restaurante, ele sabe ser um cozinheiro muito bom. Então o problema aqui já não é trabalhar no Siri Cascudo. O problema é o Lula Molusco, ou melhor, a posição em que ele se colocou. Mas isso ainda não explica algo estranho, porque mesmo quando ele poderia procurar outro emprego, às vezes ele nem tenta. Em Cidade de Lula, ele se muda para uma comunidade de lulas, iguais a ele. Durante pelo menos 2 semanas ali, nós não vemos ele trabalhando. Ele compra pão enlatado todo dia, gasta com outras coisas, e aí eu te pergunto, com que dinheiro? Provavelmente algumas economias, certo? E isso prova que ele não está completamente quebrado o tempo todo. Então por que ele não usa suas economias para recomeçar em outro lugar? Porque ele sempre volta pro Siri Cascudo depois de ser humilhado, depois de ser despedido, depois de pedir demissão. E aqui que nossa investigação muda de direção. Porque talvez o problema não seja só incapacidade. Talvez exista um sistema que funcione perfeitamente para mantê-lo ali. E esse sistema tem um nome: Sr. Sirigueijo. Se existe alguém que entende o valor de cada centavo na fenda do biquíni, esse cara é o Sr. Sirigueijo, quer dizer, esse Siri, né? Ele não paga mais do que o necessário, não contrata se puder evitar e jamais mantém alguém por caridade. Então a pergunta começa a ficar interessante. Se o Lula Molusco odeia o emprego e o Sr. Sirigueijo não respeita ele, porque de fato ele não respeita, por que essa relação continua existindo? A resposta não está no talento, porque, né, é o Lula Molusco que a gente está falando. Não está na fórmula secreta e muito menos na amizade entre os dois. Está simplesmente no custo. Vamos começar aqui descartando 2
teorias comuns. Primeiro, a fórmula secreta. Muita gente acredita que ele não é despedido porque ele sabe os segredos do hambúrguer de siri, e se ele for despedido, obviamente isso se espalharia, né? Ok. Mas no episódio Lula Doce e Amarga, o Plankton tenta arrancar a fórmula do Lula Molusco. E o que nós descobrimos? Que ele não sabe os ingredientes básicos do hambúrguer de siri, depois de quase 20 anos trabalhando lá dentro, né? Isso é bizarro por si só, né? Ou seja, resumindo aqui, ele não é mantido por informação privilegiada. A segunda teoria que nós temos é sobre a sucessão, que ele seria o responsável por dar continuidade ao trabalho do Sr. Sirigueijo. No primeiro filme de Bob Esponja, nós até vemos que Lula Molusco virou o gerente do Siri Cascudo 2. Esse parece um indício claro, né, de que ele seria o sucessor natural, mas no final o cargo vai para o Bob Esponja. E honestamente, o Sr. Sirigueijo nunca demonstrou confiança nenhuma do Lula Molusco como seu restaurante de verdade. Então, novamente, por que mantê-lo lá? A resposta é simples, porque ele é barato. Primeiramente aqui, vamos comparar ele com todas as outras pessoas que já tentaram substituí-lo no caixa. A senhorita Puff, por exemplo, trabalhou de graça no episódio Emprego de Verão, mas saiu horas depois, porque não aguentou a pressão, né? Um grupo de adolescentes assumiu o lugar dele em Lula em Greve, mas foram demitidos rapidamente também. O Patrick pagava $50 por hora para trabalhar lá no episódio O Grande Fracassado Cor-de-Rosa, mas né, isso aqui ficou completamente sustentável, né? Ele não tinha dinheiro para pagar tudo isso. O Larry, por outro lado, tentou transformar o restaurante em algo saudável, coisa que o Serial Sirigueijo não quis. O Stanley nem entra em questão, né, porque ele destruía tudo que tocava. O Plankton, obviamente, por motivos óbvios, né, não ficaria ali de verdade. A Karen até trabalhou de graça lá e mesmo assim o Lula Molusco não foi tirado do seu posto. E esse é o ponto mais curioso, porque mesmo quando o Sr. Sirigueijo tem alguém trabalhando sem salário, ele ainda mantém o Lula. E isso acontece porque o Lula Molusco aceita ganhar pouco. E o mais importante, ele aceita ficar sem muita demanda. No episódio O Mestre Cuca Original, nós descobrimos que o primeiro cozinheiro, Jim, pediu aumento para o Sr. Sirigueijo. Algo normal, né? Convenhamos. Mas ele foi ridicularizado pelo Siri e saiu logo depois. E nós descobrimos um pouco mais pra frente também que ele construiu sua carreira de sucesso depois de sair, né? Acho que valeu a pena. O Lula Molusco, por outro lado, nunca fez isso. Ele nunca exigiu valorização real, ele nunca saiu de forma definitiva, ele sempre voltava, e para alguém como o Sr. Sirigueijo, isso era mesmo que dinheiro, isso era ouro. Um funcionário experiente, que não questiona salário, que não pede promoção, que não exige respeito nenhum, que reclama, mas sempre retorna. E isso cria algo perigoso, dependência. O Lula Molusco depende do emprego para sobreviver, ok? E o Sr. Sirigueijo depende dele porque ele é o funcionário mais fácil de explorar. Mas calma, porque tem algo ainda mais pesado nessa aqui. No episódio, dá para economizar uma moeda, por exemplo, mesmo acreditando que o Lula Molusco tinha roubado ele, o Sr. Sirigueijo não demite imediatamente. Ele prolonga, segura, e isso não é sobre lealdade, é sobre controle. Na realidade, o Sr. Sirigueijo só quer ali para poder explorá-lo ainda mais. Agora pensa comigo aqui, se o Lula Molusco conseguisse sucesso na música, na sua carreira musical, se ele realmente estourasse, ele não precisaria do restaurante. Mas infelizmente a gente tem um contraponto aqui, porque é aqui que a nossa investigação começa a ficar desconfortável. Talvez o problema não seja apenas o Lula Molusco fracassar na sua carreira musical. Talvez exista algo que garanta que ele nunca vá longe demais. E essa parte a gente precisa analisar com cuidado, porque não é sobre dinheiro, é sobre impedir que ele tenha alternativas. Até aqui parece simples, né? O Lula Molusco não sai porque precisa de dinheiro, o Sr. Sirigueijo mantém ele porque ele é barato. Fim. Mas se fosse só isso, essa história não seria tão repetitiva. Porque existe um padrão que se repete toda vez que o Lula Molusco tenta sair. E o padrão sempre envolve a arte, sempre envolve a música, sempre envolve aquela ideia de que agora vai. No episódio, o negócio é teatro, ele pede demissão porque acredita que sua peça será produzida, como nós dissemos, mas não acontece. Já no episódio Olá Fenda do Biquíni, ele finalmente recebe uma oportunidade real de sucesso musical com um novo empresário, o Coronel. Esse episódio é fundamental pra gente entender, porque ali, pela primeira vez, não era só ilusão, não é só sonho exagerado. Existia um empresário interessado, existia público, existia dinheiro envolvido. Ele e o Bob Esponja começaram a crescer na sua alta carreira, e é então que o Sr. Sirigueijo aparece. Ele assume o lugar do empresário, passa a explorar a dupla, toma decisões ruins, e o projeto afunda. Isso aqui mostra que tudo isso aqui envolvendo o Lula Molusco não é acidente. Se o Lula Molusco tivesse realmente estourado ali, ele teria a independência financeira. E independência financeira significa que ele não precisava mais de estar no Siri Cascudo. Entende por que o Sr. Sirigueijo apareceu e começou a explorar a dupla? Tem um ponto que ele queria ganhar dinheiro também, mas é para não perder seu funcionário. Um funcionário barato, que não reclama, tudo que ele quer, né, na realidade. Em vários episódios, quando o Lula Molusco finalmente tem uma performance brilhante, nada muda depois. Não existe continuidade do sucesso, não existe carreira evoluindo. É como se cada vitória fosse resetada. E isso cria um ciclo. E o ciclo funciona assim, tá? Ele odeia o emprego, pede demissão acreditando que vai estourar na música, na arte, ele fracassa ou é sabotado pelo Sr. Sirigueijo, ele não consegue outro emprego e ele volta. E o Sr. Sirigueijo sabe disso. Talvez ele não esteja manipulando tudo ativamente o tempo inteiro. Obviamente, eu acho que não dá pra fazer tudo isso. Mas ele reconhece o padrão. Ele sabe que o Lula Molusco não consegue sustentar o próprio sonho. E quando surge uma chance real, ele interfere e impede. Agora vem a parte mais pesada de todas. No episódio
da 14ª temporada, PL 1413, nós descobrimos algo sobre o destino do Lula Molusco. Ele se tornou um músico famoso, mas só depois de morrer. E isso é cruel. Isso transforma toda a trajetória dele numa ironia. Ele passa sua vida inteira preso num emprego que odeia, esperando que sua carreira musical decole, esperando que um dia ele não precise mais estar no caixa, e ironicamente, quando ele finalmente alcança o reconhecimento desejado, ele já não está mais ali pra ver. E isso aqui não é teoria, tá? Antes que vocês falem alguma coisa. Isso é o próprio futuro apresentado pela série, em um dos episódios lançado em 2024, que se vocês se interessarem eu posso trazer contando sobre o futuro de cada personagem da série. Mas enfim, se ele desistisse da música completamente e, por exemplo, procurasse outro tipo de carreira, se ele aceitasse que não vai estourar, talvez mudasse de cidade, fosse para outro emprego, na mesma função, mas onde não fosse explorado. Mas ele nunca abandona o seu sonho, ele só adia o inevitável. E o Sr. Sirigueijo lucra exatamente nesse intervalo. No fundo, o Lula Molusco não está preso por contrato, não está preso por magia, não está preso por obrigação. Ele está preso por 3 coisas simples: necessidade financeira, falta de alternativa concreta, que ele queira também, e uma esperança que nunca morre completamente de que sua carreira musical decolaria. E talvez essa seja a parte mais real da história. Porque o Siri Cascudo não é só um restaurante, ele é o lugar para onde Lula Molusco sempre volta, enquanto espera que um dia seja diferente.